Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos felizes de poder retornar aqui nessa nossa transmissão quinzenal que a gente faz para alcançar não somente os nossos líderes, os nossos treinadores, os nossos alunos, mas a todos quantos se interessam pelo tema de paternidade bíblica. Boa noite, dona Norma. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Olha quem está aí conosco, Lígia. Oi, pastor, boa noite, tudo bem? Tô olhando aqui já, hein? Tô gostando de ver o pessoal já acessando aqui, já participando. Mas veja quem está na tela aqui, que eu botei a mensagem fixada. Ah, tô vendo. Me mandou mensagem agora, dizendo que vai acompanhar. Tá fazendo falta aqui, hein, bonita? Então, para quem não sabe, a Helena está de férias essa semana, está tirando os merecidos descansos. Não muitos dias, mas espero que sejam suficientes para repor as energias físicas, emocionais, porque essa equipe aqui é muito valorosa. Vai chegar a hora da Lígia também tirar as férias dela, e quem sabe nós também consigamos tirar alguns dias de descanso em breve, com a graça de Deus. Boa noite, você que já está com a gente online. Por favor, coloca seu nome, a sua cidade, de onde você está nos assistindo, de onde você está acompanhando. Vai ser um prazer para nós mencionarmos a sua presença aqui. Eu sei que a Bianca, lá de João Pessoa, já está com a gente. E olha só o que eu tenho nas minhas mãos. Temos aqui a caneca do encontro do GFI em João Pessoa, na Paraíba. E não somente a caneca, mas eu vou ter que levantar para mostrar. Eu também estou com a camisa do encontro do GFI em João Pessoa, na Paraíba. Caminhos elevados. É quase um homófono de caminhos e legados, que é o tema da nossa transmissão, da nossa live de hoje, tá certo? Então, para nós, um prazer muito grande poder estar com vocês. E o tema do nosso encontro hoje, Caminhos e Legados, tem tudo a ver com o momento que a Universidade da Família está passando, com a campanha que nós estamos desenvolvendo internamente, junto aos nossos líderes, junto aos nossos alunos, junto às igrejas, junto aos pastores, e nós vamos falar um bocado disso, mas para poder fazer essa conexão do GFI com a campanha que a Universidade da Família está fazendo, nós vamos falar um pouco sobre história, porque essa coisa de caminhos e legados tem a ver com história, tem a ver com as experiências de vida, com as coisas que a gente vai acumulando à medida que a gente vai caminhando, desenvolvendo o chamado e o ministério. Em 2017, nós fizemos um encontro aqui em Pompeia, e a gente decidiu contar a história do GFI no Brasil, mas essa história não foi contada por nós. Essa história foi contada por aqueles que a escreveram, pelos protagonistas da história. Foi emocionante demais. A gente teve o Manuelzinho e a Luísa, o seu Giro e a dona Hiromi, o seu Honda e a dona Sumi. São 3 casais aqui de Pompeia, cuja história do ministério passa necessariamente pela vida deles. Então, você que está acompanhando a gente, você que está conosco aí no YouTube, você que depois vai assistir, né, essa transmissão, você vai ouvir um pouquinho dessa história, porque ela é muito bonita. O GFI no Brasil, aliás, o ministério tem 35 anos que o Gary Ezo fundou o ministério. Ano passado a gente comemorou lá em Curitiba os 35 anos do GFI. Porém, o ministério chegou aqui no Brasil em 1997. Em 1997. E a história por trás disso é muito bonita. Porque nós tínhamos um casal de pastores aqui, o pastor Haroldo e a Charlotte. A Charlotte era americana, o pastor Haroldo brasileiro, mineirinho. E eles tinham 3 filhas, têm 3 filhas, né? E uma menina daqui de Pompeia era muito amiga das filhas desse casal. E ela era filha do Manuelzinho e da Luísa. E aí, desde pequenininha, ela falava que ia morar nos Estados Unidos e ia casar com um americano. Desde pequenininha. E, bem, deixava ela falar, porque era coisa de criança, né? E aí, passado o tempo, ela não se demoveu dessa ideia. E ela estudava muito, se preparava muito. Muito adolescentezinha, ela já tinha isso na cabeça, se preparando para essas coisas. E aí o Jorge tinha feito uma promessa para um amigo dele de que ele entraria no Rotary Club.
Eles tinham lá um combinado e aconteceu aquilo que estava combinado e o Jorge falou assim, bem, agora eu não posso mais negar a palavra que eu dei. O Jorge entrou no Rotary e o Jorge ficou responsável pela promoção dos intercâmbios entre os países que têm Rotary. E o Jorge, então, promoveu o primeiro intercâmbio do Rotary de Pompeia com o Rotary dos Estados Unidos. E quem é que foi nesse intercâmbio? Exatamente a filha do Manuelzinho e da Luísa. Essa menina foi para os Estados Unidos e o Jorge nunca mais mandou ninguém, foi a única pessoa que foi, porque a passagem dele pelo Rotary foi muito curta, e essa menina foi e nunca mais voltou. Ela fez o intercâmbio, ficou por lá, e aí é que entra a história do Seu Giro. Nessa época, o Casados para Sempre estava no auge aqui no Brasil, e o Seu Giro foi aos Estados Unidos a negócios e resolveu passar por lá, aonde estava a filha do Manuelzinho e da Luísa, para ver como ela estava. E chegando lá, ele levou a apostila do Casados para Sempre embaixo do braço para apresentar à família de americanos. Chegou lá, apresentou para eles e ele perguntou, vocês já conhecem isso daqui? O Giro perguntou para eles. E o que eles responderam? Você lembra, amor? Eles falaram, a gente conhece esse material, a gente já fez o curso, agora tem uma coisa aqui que vocês não têm, que você não conhece. Aí apresentou as apostilas do Educação de Filhos para eles. Em inglês, a apostila da Educação de Filhos à Maneira de Deus, ele pegou aquela apostila e trouxe para o Brasil. E aí eles formaram a primeira turma do Educação de Filhos à Maneira de Deus, aos domingos, depois do almoço. Estudava o Seu Honda e Dona Sume, Massal e Regina, Giro e Hiromi, o Jorge e a Márcia, e eu não lembro quem era o outro casal, tinha um outro casal. Bem, aí entra uma coisa engraçada que eu não sei se eu devo falar, né? O Giro diz assim, eu sei que as lições eram muito boas, a gente dormia quase o tempo todo, que era depois do almoço, mas as lições eram maravilhosas, né? Porque o horário era horário de estar tirando o cochilo. Aí era o Harold e a Charlotte, certamente, né? Então, daí eles começaram a traduzir as lições e produzir, e o ministério nasceu nessa época. O que é muito interessante é que uma das primeiras pessoas que, de fora de Pompeia, que foi treinada é justamente o casal João e Rebeca Hansen, que são nossos líderes até hoje. 20 anos, mais de 20 anos liderando o ministério. Também o Assis e a Ana, lá de Brasília. E outros mais, o pastor Manfred com a esposa lá de Curitiba, nós temos até hoje trabalhando no ministério pessoas que fizeram parte da fundação do GFI no Brasil. Bem, os primeiros diretores foram o Seu Honda e a Dona Sume. O Seu Honda, hoje, não é ninguém mais e ninguém menos do que o presidente do Conselho da Universidade da Família. Então, o Seu Honda, que é presbítero aqui na igreja, em Pompeia, foi o primeiro diretor do ministério no Brasil, e depois do Seu Honda veio o Valdemar e Elizabeth, que lideraram durante muito tempo, e em 2007, ou seja, há 13 anos, como o tempo passa rápido, em 2007, eu e a Norma assumimos o ministério e temos tido o privilégio, desde então, de estarmos aqui acompanhando o crescimento do ministério, o desenvolvimento da liderança. Isso, para nós, tem sido uma experiência fantástica. E aí, em 2009, nós comemoramos os 25 anos de fundação do Ministério do Growing Families International aqui em Pompeia. Nós estávamos recentemente à frente do Ministério, fizemos um congresso nacional aqui em Pompeia para comemorarmos os 25 anos, o jubileu de prata do Ministério. Convidamos líderes do Brasil inteiro, trouxemos o Gary Ezo, a Anne-Marie, aconteceram algumas coisas muito engraçadas. Você lembra o que aconteceu com o Gary Ezo? Ele ficou preso, não podia vir, porque nessa época estava exigindo o visto, né, das pessoas, dos americanos que entrassem no Brasil, e ele não tinha
renovado o visto dele, né? Não tinha feito o visto para ver o Brasil. E aí foi assim um transtorno, aquela coisa, corre para lá e procura alguém que ajude. E aí conseguimos que ele chegasse no segundo dia, né, do evento aqui. A gente teve esse Contratempo. nossa, mas o coração ficou na boca, assim, de tanto nervoso, de ver que a gente estava comemorando 25 anos e a pessoa não chegava, não podia chegar. Então, foi através de um conhecido, que é líder do GFI, que também faz parte da história, que acionou pessoas lá em Brasília e um representante do consulado brasileiro foi no aeroporto carimbar o passaporte do Gary Ezzo. E o Gary Ezzo é muito engraçado, quem o conhece, né, sabe disso. Ele disse assim, que ficou todo mundo olhando para ele, quem é essa figura importante que vem alguém aqui no aeroporto carimbar o passaporte dele. Mal sabia que se não tivesse acontecido aquilo, ele não teria chegado aqui a tempo. Foi, sabe, aquelas coisas que deixam a gente desesperado. Mas esse aniversário de 25 anos, eu tenho uma memória triste dele. Uma memória triste para mim. A Norma não considera isso, né? Eu não lembrava, né, assim, dessa tristeza. Mas eu tenho memória triste, porque a gente tinha uma expectativa muito grande nesse evento, e eu lembro, na palavra do Jorge, o Jorge subiu ao púlpito, levou uma bandeira do Brasil e pendurou a bandeira do Brasil no púlpito, e foi exatamente no momento em que o nosso país começava a passar por todas aquelas convulsões políticas que perduram, de certa forma, até hoje, né? E aqui eu quero deixar um registro que o Jorge deu uma palavra muito poderosa naquele dia, mas depois ele fez um comentário no último dia que eu gravei e que era o sentimento que eu tinha, que ele transformou em palavras. O Jorge falou assim: me entristece que o nosso país dê tão pouco valor à paternidade, porque esse é o menor evento que a Universidade da Família já realizou até hoje. E isso nos mostra o quanto o tema paternidade é tão pouco valorizado no nosso país. Aquilo me causou uma tristeza muito grande. Recém-chegada, né? E colocando todo o esforço, e na expectativa de que tivesse muita gente, e a frustração de ter tão pouca gente, nossa. Foi muito ruim, foi muito ruim. Mas vocês sabem de uma coisa? Tudo isso vai forjando, nós estamos falando hoje de caminhos e legados, né? Tudo isso vai forjando as nossas estruturas, as coisas que a gente precisa aprender, a maneira como a gente tem que lidar com o Ministério de uma maneira geral, não é? E essa experiência com esse congresso de 2009 foi muito útil para mim, foi muito útil, porque eu comecei a olhar o Ministério sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva. E começamos a trabalhar numa nova direção, num novo sentido para o Ministério. E, bem, até aquela época, o Ministério no Brasil era composto de 3 cursos, o currículo era composto de 3 cursos. O Educação de Filhos à Maneira de Deus, que foi o curso original lá no início, desde 1997. Depois foi lançado em 2004 o Alcançando o Coração do Seu Adolescente, que é um curso extraordinário. Eu sempre falo para todo mundo que é o meu curso favorito do currículo. E depois, foi em 2007, no início de 2007, foi lançado o Como Criar Seus Filhos, que foi o primeiro curso em vídeo do nosso currículo. Mas deixe-me dizer para vocês o que virou o Ministério de 2009 para cá. O nosso currículo hoje dobrou de tamanho, nós temos 6 cursos. Sendo que hoje o nosso currículo não começa com um curso para quem tem filhos aos 3 anos de idade. A gente tem um curso Preparação para a Chegada do Bebê, que é um curso para grávidos, né? Pais grávidos, seja casal, seja só mamãe grávida. É um curso que tem sido uma bênção tão grande para tanta gente. Nós temos recebido tantos depoimentos, tantos testemunhos. E o que é legal é que esse curso caracterizou uma curva para nós no Ministério,
daquilo que foi o objetivo inicial meu. Qual foi o objetivo inicial depois de 2009? Era que nós pudéssemos trazer gente nova para o ministério. Qual é a melhor maneira de trazer gente nova, se não trazendo pessoas que estão começando a ter seus filhos agora? Depois do Preparação para a Chegada do Bebê, nós lançamos a Transição do Infante, que é um curso para quem tem filhos de 1 ano e meio a 3 anos. Qual é a característica principal desse curso? É ajudar os pais nessa idade em que a criança é cheia de energia, cheia de atitude, ela aprende tudo muito rápido, ela assimila as coisas que ela vê, com um piscar de olhos, ela está aprendendo tudo, não é? E essa é uma idade que a gente tem que investir muito para que a criança assimile o que é desejável. Se essa é uma fase que a criança aprende tudo muito rápido, é nessa fase que a gente tem que ter cuidado com tudo que a criança aprende, com tudo que ela é exposta, tá certo? E aí entrou um terceiro curso também, para complementar o nosso currículo até então, que é o Como Proteger a Pureza de Seus Filhos. Vocês sabem por que eu tenho um apreço muito grande por esse curso? Esse curso foi o primeiro curso que nós trabalhamos na produção dele. Uhum. Por que eu tenho esse apreço? Dentro do estilo de trabalho que a gente desenvolveu, lembra que eu falei que em 2009 em diante eu pensei que eu tinha que trabalhar de um jeito diferente? Na primeira oportunidade que eu tive, e obviamente vocês daqui a pouco vão ver um pouco mais sobre isso, eu quis envolver mais pessoas naquilo que o Ministério estava lançando. Então, nós convidamos 5 casais de líderes para que eles montassem grupos piloto, para que esse material saísse com um mínimo de inconsistência. Ou seja, ele foi estudado, revisado, trabalhado, aplicado em 5 grupos pilotos dos líderes mais experientes que a gente tem. O Assis e a Ana, lá de Brasília, como eu disse, lideraram esse grupo aí, piloto. O Alex e a Keila, o Wilton e a Gabriele. Eu não quero ser injusto, deixa eu pegar a apostila aqui para poder ler o nome de todo mundo que trabalhou, porque... falei o Alex e a Keila, porque está aqui, ó, o Alex e a Keila, o Wilton e a Gabriele, o Jorginho e a Verúzia, lá de Nova Friburgo, o Marcos e a Luciana Câmara, de Belo Horizonte, o Miro e a Vivian Adam, de Curitiba. Então, nós tivemos esses líderes trabalhando e com um grupo piloto experimentando esse material. Agora, você que ainda não conhece esse curso, eu vou dizer para você, esse curso é de extrema relevância para os nossos dias. As pessoas estão dando cabeçada aí, brigando com questões de ideologia de gênero, de sexualidade e tal. E eu vou dizer para vocês, todos nós sabemos o que não queremos. Mas o problema não é o que a gente não quer, é como que nós vamos passar para os nossos filhos as coisas que nós acreditamos sobre sexualidade. De uma forma bíblica, de uma forma pedagógica, de uma forma que não seja informação de mais nem informação de menos. De acordo com o nível, a capacidade da criança de absorção da criança. Até o Gueriezo fala nesse curso que ele diz que a melhor forma de destruir a pureza de uma criança é através de uma educação sexual inadequada. Então, esse é um curso que trata da sexualidade de uma forma muito equilibrada, muito adequada. Então, o Ministério hoje é composto desses 6 cursos. E aí, vocês sabem o que acontece? Chega os 35 anos do Ministério ano passado. Depois de toda essa experiência que a gente teve, de todo esse conhecimento acumulado, da convivência com pessoas maravilhosas, os 35 anos do Ministério do GFI foram celebrados ano passado em Curitiba. E eu reservei aqui um clipe que nós preparamos no final da noite de sábado, com os momentos mais legais que tinham acontecido até lá. Se os 25 anos deixaram aquela sensação ruim no meu coração, os 35 anos, eles representaram para mim um marco e um fôlego no ministério para um ano como esse que a gente está vivendo. Né? Esse ano é um ano em que a gente tinha um monte de projetos, um monte de coisa, e a pandemia fez a gente dar um passo atrás em tudo.
mas o fôlego que aquele congresso do ano passado proporcionou para nós foi uma coisa muito poderosa, e eu quero compartilhar com vocês o que foi aquela experiência dos 35 anos do GFI no ano passado. Com ele primeiro. Esse já foi um memorial da nossa história, né? Deus. Now, God's moral law is the reflective expression of God's love. How we greet people, como a gente saúda as pessoas, how we respect their property, como nós respeitamos a propriedade alheia, how we honor aid, como nós honramos os idosos, how we napkin for the fork, for the dish, for the plate, for the butter, for the bread. Yes, thank you. Nós queremos em todos vocês, because we see God. Porque a gente consegue enxergar Deus em vocês. We see your future beautiful. E eu vejo que vocês têm um futuro muito bonito. For your children, para os seus filhos, for this nation. E para essa nação também. We will live this and keep this with great. A gente vai guardar isso com grande orgulho. Nós entregamos simbolicamente o Senhor e a senhora Maria. As portas estão abertas. O Senhor tem o passaporte. O Senhor tem a nossa bandeira. E as chaves dos céus. Uau! Muito legal a gente poder relembrar essas coisas, não é? Muito bom mesmo a gente poder reviver esses sentimentos dos 35 anos. Um grande evento, um enorme evento, tão bonito, tão inspirativo, tão cheio da presença de Deus. Eram quase 200 crianças no congresso. Quase 200 crianças, mais de 50 adolescentes. Gente de 23 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Foi uma coisa impressionante esse congresso. A Rebeca está falando aqui, saudades daquele evento. E como eu disse, aquilo mudou a nossa perspectiva do que Deus pode fazer através desse ministério. Nos deu inspiração para esse ano. E agora nós queremos relembrar tudo isso com muito carinho e continuar trabalhando, servindo a Deus. E como a gente está falando de caminhos e legados, o GFI tem essa história, esse caminho, esse legado